Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Vocês conseguem ver? Essa capa aí é como se fosse a folha de rosto, na verdade, né? É um trabalho de popularização de uma dissertação do Dr. Kenneth Wilson. Kenneth Wilson, na verdade, ele é um médico norte-americano, ele ainda trabalha, né, com medicina ainda hoje. Eu não me lembro exatamente se ele tem uma especialização, qual é a área específica na qual ele atua, mas sei que ele é um médico, trabalha com isso, tem até livro publicado na área da medicina, mas ele é um cristão também e um pesquisador. Inclusive, Ken Wilson, como ele é conhecido, eu acho que o nome está até aí nesse trabalho, não está ou não? Deixa eu ver aqui. Tá, lá em cima. Só que aí não tem abreviação, Ken, né? Que ele é conhecido como Ken. É o apelido americano para Kenneth. Ele, talvez, assim, dos que eu conheço, né, dessa área, eu acho que ele deve ser um dos maiores especialistas em Agostinho que eu já vi. Vivo, eu acho que ele é um dos melhores, né, uma das maiores referências sobre Agostinho. E é ele quem fez esse trabalho que eu acho revolucionador, é um trabalho acadêmico, sobre a linhagem do calvinismo, tá? Fica aí a primeira dica de livro, é todo em inglês, né? Esse aí não é o trabalho acadêmico, a dissertação. Na verdade, a dissertação eu procurei ela na internet, tem para vender em alguns sites, mas o livro digital da dissertação dele custa $1.000 e não sei quantos dólares, é caríssimo. Não sei se é 1.000 ou é bem mais, sei que é uma coisa assim, que na época eu disse, eu não tenho condição de comprar isso. Aí eu fui atrás, né, pesquisei um pouco e descobri que ele tinha sido inspirado pelo Flowers. Esse Flowers é um pregador norte-americano que tem um canal, é Soteriology 101 no YouTube. Esse 101 é um código que os americanos usam para falar sobre ensinamento tipo 1 a 1, uma coisa assim, passo a passo. Eu não sei exatamente como traduzir isso para o nosso português, mas é um canal que ele tem no YouTube onde ele fala única e exclusivamente sobre o assunto da soteriologia. Ele não é arminiano, mas ele é totalmente contra o calvinismo. Eu estou falando do Flowers, né? E ele tem livros publicados também, e um dia ele falou do livro de Kenneth Wilson. Foi assim que eu fiquei conhecendo Kenneth Wilson. E ele trouxe esse Ken Wilson para ser entrevistado no canal dele, eu acho que umas 3 vezes ou mais. E aí eu fiquei sabendo que, por sugestão do Flowers, o Ken Wilson fez uma versão popular. Ele pegou o trabalho acadêmico dele, né, a dissertação de centenas de páginas, milhares de páginas, esse trabalho caríssimo que tem para vender aí, eu não sei se é na Amazon ou em outro site, mas ele, por sugestão do Flowers, ele disse, olha, eu acho que se fosse você, eu fazia esse trabalho aí de uma forma popular para alcançar o povão, porque eu acho que essas informações são riquíssimas e as pessoas precisam saber disso. Aí ele fez esse livro que está aí na frente, que eu estou mostrando na folha de rosto, não é a capa do livro, mas quer dizer, se você for procurar, eu acho que talvez apareça exatamente isso aí. Eu não lembro agora, faz muito tempo que eu cheguei a mexer com isso, mas eu peguei aqui essa imagem no meu Telegram. Eu estou compartilhando a tela do meu Telegram com vocês aí no meu tablet, e eu não me lembro se essa é a capa, mas esse trabalho aí, como vocês podem ver, é desse mesmo Kenneth Wilson, é a forma popular dessa versão. É uma versão popular desse trabalho acadêmico que ele fez. E o nome desse livro, vamos chamar assim, né, é a conversão de Agostinho saindo do livre-arbítrio tradicional para um livre-arbítrio que na verdade não é livre, non-free free will. Ou seja, a conversão de Agostinho saindo do livre-arbítrio tradicional, da livre-escolha tradicional, para o livre-arbítrio que na verdade não é livre. Ele vai relatar aí o processo histórico e doutrinário pelo qual passou Agostinho até quando ele reverteu ao antigo gnosticismo maniqueísta, no qual ele esteve por 10 anos antes de supostamente se converter ao cristianismo com a pregação do padre Ambrósio. Então, esse livro, tá, gente, eu acho que é assim uma coisa
preciosa demais. Eu sei que o livro é em inglês, nem todo mundo fala inglês, mas graças a Deus que é em inglês, porque senão talvez muitos de nós não teríamos acesso. Se fosse russo, se fosse polonês, se fosse qualquer outra coisa, a gente nunca ia saber. Mas todo mundo que faz pesquisa e tenta divulgar seus conhecimentos para o mundo todo, a língua das divulgações dos trabalhos científicos, acadêmicos, são em inglês, porque eles querem que todo o mundo, né, científico, todo o pessoal acadêmico tenha acesso ao material para poderem contribuir com a informação para que o debate fique aberto na língua que todo mundo fala. Então, ele foi publicado em inglês, é maravilhoso, ele vale muito a pena para quem fala inglês, eu acho que é uma coisa que não poderia deixar passar, tá? Eu estou escrevendo um livro sobre Romanos 9, o nome do meu livro eu ainda não sei qual vai ser. A princípio eu tenho chamado ele de A Louca Interpretação Calvinista de Romanos 9. Eu vou colocar algumas citações da obra de Kenneth Wilson, da linha do tempo que ele apresenta, né, mostrando a história de Agostinho, porque na verdade, eu sei que muitos de nós não sabemos disso, mas o que nós hoje chamamos de calvinismo, que é a versão determinista e predestinista do cristianismo, né, porque o predestinismo, o determinismo, também chamado de fatalismo algumas vezes, ele se apresenta em diversos campos filosóficos e ele se apresenta também em muitos campos científicos, até mesmo a ciência social, a antropologia, fala e especula sobre determinismo. A história do desenvolvimento do conhecimento humano fala do determinismo nas palavras de Platão. Platão, ele foi criador de uma tese chamada inatismo, que dá a entender que todos os seres humanos nasciam predestinados e tudo o que ele tinha que ser era inato, ou seja, ele já nascia com tudo o que ele poderia ser, o seu potencial, o seu conhecimento, seu desenvolvimento vinha de nascença, que era uma espécie de determinismo genético também. Então eu sei que existe o conceito de predestinismo e de determinismo em diversas áreas. Nas religiões também, né? Como no islamismo, no hinduísmo e por aí vai. Mas no cristianismo, o determinismo ele entrou em nosso meio através daquilo que hoje é conhecido como calvinismo. Calvinismo é o nome atual, mais popular, que nós usamos para nos referir a esse segmento filosófico supostamente cristão. Mas quando a gente, por exemplo, conhece o trabalho de Kenneth Wilson, que fala exatamente sobre como esse sentimento, esse pensamento e essa filosofia entrou no meio cristão, a gente fica impressionado de entender, então, a história do fatalismo, do determinismo, do predestinismo, que são as raízes do calvinismo. Então, o que na verdade nós chamamos de calvinismo é agostinianismo, porque Agostinho é de fato o verdadeiro pai dessa linha filosófica, desse tipo de pensamento cristão. A gente diz cristão porque, querendo ou não, foi infiltrado em nosso meio na época de Agostinho, foi ele o responsável por introduzir esses pensamentos e essas filosofias no nosso meio, então, querendo ou não, era um supostamente cristão, um padre cristão. Agostinho era um padre cristão que começou a fazer uma espécie de releitura. Ele começou a reconceituar termos conhecidos do cristianismo. Palavras já conhecidas do meio cristão como graça, predestinação, eleição e por aí vai. Ele pegou todas essas palavras e esses termos conhecidos do meio cristão, conhecidos da ortodoxia cristã, e ele começou a preenchê-los com novos significados. Então, estes novos significados vieram de alguns segmentos filosóficos nos quais Agostinho esteve envolvido durante toda a sua vida. Desde a sua juventude ele foi defensor, inclusive depois de crente, é um segmento que ele nunca abandonou completamente, mas ele sempre foi seguidor do estoicismo. Ele também aderiu ao neoplatonismo. Eu acabei de falar de Platão, do pensamento inatista, né, o inatismo criado por Platão, que foi inclusive debatido ao longo da história, mas o neoplatonismo não é nada mais, nada menos do que um aprimoramento do pensamento inicial originado por Platão, e Agostinho também passou pela fase neoplatonista e, acima de tudo, o pensamento gnóstico maniqueísta. Eu não sei se todos vocês sabem disso, mas o gnosticismo é considerado uma espécie de seita cristã dos primeiros séculos do cristianismo. Muitos concordam que a epístola de 1 João ela trata sobre os gnósticos, quando João fala que eles estavam no nosso meio, mas saíram de nós para provar, saíram do nosso meio para provar que eles não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos teriam continuado conosco. Muita gente acredita que muitas coisas que são abordadas por João ao longo das suas
duas epístolas, principalmente a primeira epístola, estão tratando sobre os gnósticos. Então, o gnosticismo era uma seita inicialmente cristã, que foi evoluindo e alcançou o mundo antigo, inclusive um homem chamado Mani, um persa chamado Mani. Ele teria se convertido ao gnosticismo, mas ele sistematizou uma linha filosófica misturando com o zoroastrismo e outras filosofias e religiões daquela região de onde ele morava, e ele acabou criando um segmento gnóstico específico chamado maniqueísmo. O maniqueísmo não foi uma religião diferente do gnosticismo, mas era um segmento do gnosticismo. É como se fosse o crème de la crème do gnosticismo. Então o gnosticismo ele sai do cristianismo, ele é uma espécie de seita cristã, e dentro do gnosticismo surge o que nós conhecemos hoje em dia pelo termo maniqueísmo. Mas o maniqueísmo é apenas um segmento do gnosticismo que teria sido uma seita cristã. Em outras palavras, para a gente ter o pano de fundo do que eu estou falando aqui, nós vamos entender que os gnósticos, os maniqueístas, eles vão usar a Bíblia, eles vão citar conceitos bíblicos, e eles tinham interpretações próprias de versículos do Novo Testamento. E o que eu estou dizendo aqui serve de base para vocês que são mais curiosos e que depois vão querer pesquisar sobre o assunto, porque as interpretações atualmente chamadas de calvinistas, né, as interpretações calvinistas de Romanos 9 e de outras passagens do Novo Testamento, as quais nós combatemos, nós que temos um pingo de juízo, né, que percebemos que não faz o menor sentido essas interpretações deterministas, fatalistas, diabólicas, na verdade, que são uma blasfêmia contra o caráter de Deus, que Deus supostamente criaria pessoas para jogá-las no inferno, para demonstrar o poder que ele tem de fazer isso, o que é ridículo chegar a essa conclusão. Mas todas essas interpretações extremistas e radicais de versículos da Bíblia que os calvinistas usam e defendem, na verdade, eram as mesmas interpretações da época do gnosticismo maniqueísta. Isso é uma informação muito importante, é um dado histórico. Claro, nem todos nós temos conhecimento sobre isso, mas vale a pena lembrar, né, vale a pena citar. Inclusive o próprio Kenneth Wilson faz menção a vários livros, a bibliografia que ele deixa registrada no trabalho dele é excelente, mesmo nesse livro mais popular, não sendo o trabalho acadêmico, mas mesmo nesse livro mais popular que está aí na tela que vocês estão vendo, ele faz também toda uma bibliografia excelente para a gente saber de onde ele está tirando as informações que ele comenta. E o que acontece é que no começo do cristianismo, nos primeiros séculos, até o nascimento, não somente o nascimento, mas a suposta conversão de Agostinho, eu digo suposta porque eu tenho um ranço contra Agostinho pelos males que ele causou à doutrina cristã, à teologia cristã. Eu sei que é possível que a experiência dele tenha sido real, eu acho que foi até sobrenatural, foi uma coisa fantástica, mas a gente fica impressionado com a capacidade dele de deturpar o pensamento claro e límpido da palavra de Deus, inclusive destoando da própria ortodoxia cristã, que na época dele era pregada. Mas a gente vai chegar lá, tá? Então, voltando aqui, na época, antes mesmo de Agostinho aparecer em cena, ele vai nascer no ano 354, né, depois de Cristo. Todos os primeiros séculos da história cristã, do pensamento cristão, defendiam aquilo que nós consideramos como correto, é chamado até hoje de ortodoxia cristã. Então, o livre-arbítrio era defendido, a capacidade humana de se voltar para Deus, fazer as pazes com Deus, de aceitar ou de rejeitar a pregação do Evangelho, a pregação de Cristo, e todas essas questões que hoje em dia elas são mais conhecidas popularmente como arminianismo, embora o arminianismo não seja o detentor das verdades consideradas como ortodoxas no princípio da história da igreja, tá? Embora haja muita semelhança entre o pensamento dos pais da igreja, o pensamento ortodoxo antes de Agostinho e o pensamento de Jacó Armínio. Há uma semelhança muito grande. O fato é que até então não existia qualquer dúvida sobre o que era o pensamento considerado como correto em relação à possibilidade da salvação de qualquer homem, de qualquer pecador, do amor de Deus por todos os homens, de que os homens tinham, sim, a capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas e sofriam as consequências de todas as escolhas que fizessem, e que eles poderiam fazer isso contra si mesmos, né, rejeitando a Cristo, e poderiam sim participar no processo da mecânica da salvação, fazendo a sua parte como cooperadores de Deus, exatamente como o Novo Testamento ensina.
E todos os pais da igreja, antes de Agostinho, por exemplo, claro, alguns também depois dele, mas vamos deixar aqui a entrada de Agostinho no cristianismo como o ponto de mudança. Então, antes de Agostinho, todos os pais da igreja, quase na sua maioria absoluta, com uma pequena diferença aqui ou ali, mas mais de 90% dos escritos dos pais da igreja antes de Agostinho combatiam o pensamento determinista. Inclusive, há textos de escritores, pensadores, pastores, teólogos debatendo contra a interpretação maniqueísta e gnosticista de Romanos 9 e de outros versículos do Novo Testamento, que até hoje os calvinistas continuam defendendo o pensamento como os gnosticistas maniqueístas faziam, tá? Daí, Agostinho, ele foi gnóstico, foi maniqueísta durante 10 anos da vida dele, e ele vai se converter no ano de 386 com a pregação de um padre chamado Ambrósio. Existem muitas nuances dentro do gnosticismo maniqueísta, mas para a gente também não alongar demais, basta que a gente saiba que o maniqueísmo também detém o pensamento determinista, predestinista, essa coisa que no calvinismo eles chamariam de dupla predestinação ou de predestinação, dependendo aí da abordagem que vai ser feita e do calvinista que vai defender a ideia, mas no gnosticismo maniqueísta eles chamavam este mesmo conceito calvinista de ordenamento cósmico, tá? É a mesma coisa com um nome diferente, mas era também uma religião predestinista, determinista, fatalista, exatamente como o calvinismo, usando os mesmos versículos do Novo Testamento, fazendo as mesmas interpretações. Daí, Agostinho passou 10 anos vivendo essa vida, né? E vale a pena lembrar que o estoicismo, o neoplatonismo também tinham viés deterministas e fatalistas, exatamente como o maniqueísmo, mas aí Agostinho parece que ouve a pregação de Ambrósio e se encanta com a filosofia ambrosiana e se converte a Jesus Cristo. Ele se converte no ano de 386. E logo nos primeiros anos de vida cristã, Agostinho, já um pensador, um filósofo, um inquiridor deste século, um homem inteligente, começa a divagar em cartas e textos e fragmentos e ensaios sobre o cristianismo e sobre as filosofias mundanas e as religiões do mundo. E entre os primeiros textos escritos por Agostinho, ele vai falar inclusive com seus ex-colegas de maniqueísmo, Fausto, Félix e alguns outros, que eu não lembro aqui o nome, mas ele começa a escrever, a dialogar, se comunicar com eles por meio de cartas, mostrando que o gnosticismo maniqueísta estava errado, o predestinismo, o determinismo, o fatalismo e algumas outras questões que envolvem lá as nuances e as minúcias do maniqueísmo. Então ele se posiciona contra o pensamento maniqueísta, determinista, e ele está do lado do pensamento considerado ortodoxo, que é o pensamento, vamos colocar assim em termos gerais, do livre-arbítrio, da livre escolha humana, da capacidade humana de receber a palavra de Deus e aceitar a Cristo, ou de rejeitar o evangelho e negar a Cristo. Então ele se posiciona dessa forma. E nos primeiros anos de vida de Agostinho, de fato, ele vai escrever apenas a favor do que nós chamamos de ortodoxia cristã. É por isso que se você pegar um especialista em Agostinho, seja teólogo brasileiro, seja teólogo de qualquer outra parte do mundo, você vai observar que os estudiosos de Agostinho fazem uma divisão na vida dele. E eles chamam normalmente de Agostinho moço, novo, jovem e Agostinho velho. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso, mas o Agostinho novo ou jovem é aquele que pensa exatamente como os pais da igreja pensavam, que é basicamente a forma que um cristão que tem um pingo de juízo pensa, que tem um pensamento saudável e equilibrado, ele vai entender a palavra de Deus, ele não faz de Deus esse déspota, esse ser totalitário, arbitrário, que determina as coisas porque ele é, aspas, soberano. Essa soberania defendida atualmente pelos herdeiros do antigo gnosticismo maniqueísta é, na verdade, uma caricatura da verdadeira soberania ensinada na Bíblia, mas Agostinho, durante a sua fase chamada de juventude, ou de mocidade, ele era totalmente contra essa ideia, que era o pensamento maniqueísta no qual ele esteve por 10 anos. Então, ele vai se manter nesta posição até o ano de 412 depois de Cristo. Ele se converte, ele nasce no ano 354, ele se converte no ano 386, até o ano de 412 ele se mantém assim, até que ele começa a se deparar com os pensamentos de um irmão
também pensador, filósofo, que era muito forte nas suas argumentações, chamado Pelágio. E aí ele se vê numa situação intelectual e emocional, eu não sei se as habilidades socioemocionais de Agostinho não eram tão boas ou tão bem desenvolvidas, mas ele começa a entrar em choque consigo mesmo e ele passa a reverter ao antigo maniqueísmo no qual ele esteve por 10 anos. Por causa dos textos, das cartas e desse debate público com Pelágio, ele começa paulatinamente a reverter ao pensamento maniqueísta. Ele vai se radicalizando novamente, né? É isso que acontece com ele. Normalmente, quando surgiu aí o Estado Islâmico, as pessoas, os jovens que estavam sendo aliciados para entrar no Estado Islâmico, eram considerados pessoas que estavam sendo radicalizadas pelo pensamento extremista, pela interpretação extremista do Islã, né? Embora haja controvérsia sobre essa interpretação, o fato é que saía nas mídias, nos meios de comunicação, que jovens radicalizados, né, estavam aderindo à proposta do Estado Islâmico da criação de um Estado, de um califado mundial. Da mesma forma, eu estou usando aqui a expressão para atribuir, para me referir ao que aconteceu com Agostinho. Ele foi se radicalizando, foi se extremando, né, ficando cada vez pior, mais duro, mais rígido, e ele foi revertendo ao antigo maniqueísmo que ele estava atacando até o ano de 412. Agora, ele não chutou o pau da barraca, ele não disse que abandonou a Cristo, negou o evangelho, não. Ele foi reconceituando termos, frases, palavras do cristianismo, como eu disse para vocês. Foi assim que, sorrateiramente, paulatinamente, de forma quase imperceptível, ele foi introduzindo a doutrina maniqueísta, esse radicalismo, né, esse determinismo, esse predestinismo, dentro do meio cristão. Não quer dizer que não foi percebido, pelo contrário, muitos, não somente Pelágio, muitos perceberam o erro de Agostinho e condenaram este pensamento e atacaram as suas ideias e os seus postulados filosóficos e supostamente teológicos e cristãos. De fato, no Concílio de Orange, e não foi o único concílio onde isso foi discutido, mas essas reuniões, esses concílios, né, considerados importantes, são de bispos, metropolitanos e todo esse povo importante aí da cadeia alimentar do mundo cristão e teológico, eles discutiam as doutrinas consideradas como ortodoxas e aquilo que era considerado como heresia. Em alguns destes concílios, salientando aí o Concílio de Orange, o pensamento agostiniano ele foi considerado como diabólico. De fato, a decisão oficial e final do Concílio de Orange é que aquele que dissesse, como Agostinho pregava, como Agostinho defendia, que Deus estava criando pessoas para lançá-las para o inferno, que é a ideia da dupla predestinação, que foi introduzida no cristianismo por Agostinho e foi replicada por Calvino. Muita gente pensa que isso não está no calvinismo, mas está. Nas institutas da religião cristã que Calvino escreveu, ele faz citação a Agostinho por mais de 400 vezes. Ele cita Agostinho mais de 400 vezes e fala publicamente que praticamente a teologia que ele defendia era a teologia agostiniana. E Agostinho é o criador daquilo que é conhecido como a dupla predestinação. E você encontra trechos, eu tenho isso postado nas minhas redes sociais, não é uma coisa difícil de encontrar, qualquer pessoa que colocar no Google procurando textos das institutas que defendam a dupla predestinação, você vai encontrar com facilidade, e você vai ver que realmente tanto Calvino como Agostinho defendiam a ideia da dupla predestinação. E no Concílio de Orange, como eu estava dizendo, foi-se acordado ali entre os debatedores, né, os interlocutores do concílio, que qualquer pessoa que viesse a defender essa ideia, que foi Agostinho quem trouxe para o cristianismo, de que Deus cria pessoas para lançá-las para o inferno, Deus predestina pessoas para o inferno, foi decidido que a pessoa que dissesse isso, ela seria blasfema, herética, isso era diabólico, etc e tal. Tem até um livro ali que eu ia mostrar para vocês, mas eu vou deixar aqui a referência, que foi escrito por Gonzales, aquele historiador bem famoso no meio evangélico. Como é o nome dele, Henrique? Gonzales? Justo Gonzales. Isso. Justo Gonzales, né? Ele tem um livro, depois eu vou mostrar para vocês, a história do pensamento cristão, se eu não estiver enganado, eu não sei se o nome é bem esse, mas ele tem um livro onde ele relata, inclusive, as histórias dos concílios, e ele fala isso, ele diz isso nesse livro. E ele menciona mais ou menos como foi os herdeiros do pensamento extremado de Agostinho. Ele mostra
padres católicos que aderiram ao pensamento, e mostra depois o lado, no que ele chama de protestantes, que aderiram a este pensamento até parar no calvinismo. O próprio Justo Gonzalez, que pelo que parece tem um pezinho lá no calvinismo também, tá? Mas o que é importante é a gente entender como é que a coisa surgiu. Então Agostinho, no ano de 412, nos debates com Pelágio, não que eles tivessem se conhecido pessoalmente, eles eram contemporâneos, viveram na mesma época, diferentemente de Calvino e de Armínio, mas eles nunca se conheceram pessoalmente. Nas duas vezes que Agostinho tentou denegrir a imagem de Pelágio, ameaçando e levantando acusações contra o que Pelágio acreditava, ele o fez sem a presença de Pelágio nos concílios. Ele, na verdade, leu textos de Pelágio e fez a solicitação, né, de acusação de Pelágio, e enquanto Pelágio esteve vivo, ele pôde se defender presencialmente, e aí todos que ouviram Pelágio disseram, não, a acusação que foi feita contra você, partindo de Agostinho e Jerônimo, que era um dos partidários de Agostinho, os dois estavam sempre juntos, tentando perseguir e maltratar e denegrir e demonizar os seus opositores, aqueles que pensavam diferente. E aí, quando Pelágio se defendeu nos dois concílios que Agostinho levantou enquanto ele esteve vivo, ele foi considerado inocente, porque ele estava sendo julgado pelas acusações que Agostinho e Jerônimo levantaram contra ele. Até que Pelágio morreu, e num terceiro concílio de acusação que Agostinho levantou, Pelágio já estava morto, não tinha como se defender, como contra-argumentar e explicar a má interpretação e as difamações e acusações de Agostinho, então ele foi considerado como herege. E é por isso que até hoje as pessoas o consideram assim, porque a fonte de informação sobre Pelágio, basicamente, que a igreja cristã tem, estão nos livros do maior perseguidor dele. Então é muito fácil você entender Pelágio como herético, porque a fonte de informação histórica para a vida de Pelágio está na boca do seu pior inimigo. É fácil de entender de onde veio isso. Mas existem pesquisas que mostram que talvez isso tenha sido uma das maiores fake news da história cristã. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, porque algumas pessoas não gostam de ouvir isso, mas existem acadêmicos que defendem outra interpretação do acontecimento. Inclusive esse fato de que Agostinho se levantou contra Pelágio está nos livros de história. O Justo Gonzalez fala alguma coisa sobre isso. Eu vou depois citar ali alguns livros, recomendar alguns livros para vocês, para quem quiser depois pesquisar, colocar aí na sua biblioteca. Mas o fato é que em 412, com o confronto com Pelágio, Agostinho, como se diz no popular, pirou o cabeção. Ele começou a se radicalizar, começou a reverter para o antigo pensamento determinista do maniqueísmo que supostamente ele teria abandonado, e do ano 412 até o dia da sua morte, no ano de 430, Agostinho vai viver uma nova fase, que é como os estudiosos, os especialistas em Agostinho chamam de Agostinho Velho. Então são duas vidas, né? Dois momentos, duas formas de pensar auto-excludentes, tá? Muitas pessoas tentam harmonizar o período de Agostinho Novo com o período de Agostinho Velho, mas os pontos chaves e fundamentais são irreconciliáveis. Inclusive tem gente, estudiosos, eruditos, que dizem assim, não, Agostinho já falava sobre o determinismo e já pensava dessa forma no ano mesmo que ele se converte, porque quando Agostinho se converte, no ano de 386, entre 386 e 387, Agostinho escreveu já algumas coisas, e parece que uma delas é um livro sobre o livre-arbítrio, já no começo da sua caminhada cristã. E, obviamente, os estudiosos de Agostinho sabem que a fase dele da juventude, ele defendia a ortodoxia cristã. Mas, especificamente, nesta obra sobre o livre-arbítrio, as pessoas encontram pensamentos deterministas que só vão aparecer na vida de Agostinho do ano de 412 para frente. Então, por causa disso, inclusive estudiosos e eruditos defendem que Agostinho já pensava da forma extremada que ele vai aderir no final da sua vida, na sua juventude, no ano da sua conversão, já em 386, 387. Mas, na verdade, isso é um erro, é um anacronismo. Por quê? O que aconteceu foi o seguinte, Agostinho, eu estou dizendo isso, tá, gente? Não porque eu tenha feito a pesquisa por mim mesmo, mas eu estou me baseando na obra de Kenneth Wilson. Kenneth Wilson, ele diz que leu todos os livros de Agostinho em ordem cronológica, ou seja,
o primeiro que ele lançou, o segundo, o terceiro, o quarto, até o último, quando ele morreu. Então, todos os livros disponíveis de Agostinho, e embora a gente não tenha isso em português, né, nós não tenhamos isso no nosso idioma, estão disponíveis em inglês, alemão, francês, outras línguas estão mais na frente da pesquisa teológica, acadêmica e científica, a gente sabe disso, do que a nossa cultura brasileira. Então, Kenneth Wilson, com o acesso que ele tem, com as suas habilidades próprias, ele fez a pesquisa e leu todos os livros de Agostinho em ordem cronológica. E ele diz, né, ele faz essa revelação nesses livros, inclusive esse que está aí compartilhado na tela, que não é a obra acadêmica, mas é a versão popular da obra acadêmica dele, de dissertação, que ele fez em Oxford. E ele diz o seguinte, que, na verdade, o aparecimento das ideias deterministas nesse livro do livre-arbítrio, que foi escrito do ano de 386 e 387, parece ser uma correção tardia feita por Agostinho depois que ele se radicalizou. Ou seja, Agostinho revisita a sua obra antiga, uma das primeiras publicadas no ano de 386 e 387, e aí ele vai num determinado trecho específico dessa obra, onde ele fala do livre-arbítrio, e ele faz uma alteração inserindo os pensamentos que ele passou a pensar, passou a admitir na sua fase da velhice. Ou seja, é um conserto, ele remendou, ele tentou inserir. A obra dele, ele faz o que ele quiser, né, gente? Então ele volta na obra lá dele e ele faz uma correção. E Kenneth Wilson diz que só dá para perceber isso quando você lê os livros em ordem. Por quê? Porque quando você passa por esse livro sobre o livre-arbítrio, que está logo no começo da sua caminhada literária, né, de produção literária, ele vem defendendo o livre-arbítrio, e de uma hora para outra, ele num parágrafo lá do livro, né, num determinado capítulo, ele pá! Dá uma doida, fala uma coisa totalmente diferente de tudo que ele defendeu, aí passa alguns parágrafos falando assim, aí volta a falar em harmonia com as primeiras partes do mesmo livro. E você não encontra mais dentro do próprio livro qualquer coisa que justifique aquela aparente inserção. Então isso destoa do resto do livro. E você só vai encontrar estes argumentos extremistas, radicalizados, do determinismo, do predestinismo, nas obras tardias de Agostinho, perto da sua morte. Então, quando Ken Wilson leu todos os livros em ordem cronológica, ele conseguiu identificar duas inserções em dois livros da sua fase de juventude. Uma nesse livro sobre o livre-arbítrio e outra num livro, eu chamo de livro, mas eu não sei se eram apenas cartas para um bispo chamado Simpliciano. Então, nessas duas obras, né, sobre o livre-arbítrio e nas cartas para Simpliciano, Kenneth Wilson encontrou estas inserções que são, parece, enxertos, né, remendos com pensamentos da sua fase tardia dentro de livros que foram escritos na sua fase de juventude. Então, por causa da presença desse pensamento extremado em livros que foram escritos no começo da sua caminhada teológica, alguns eruditos, inclusive, que talvez nunca fizeram esse trabalho de ler em ordem cronológica as obras de Agostinho, eles dizem que Agostinho já pensava assim desde a juventude, mas na verdade Kenneth Wilson revela que não. Kenneth Wilson, ele tem um conhecido que, segundo Kenneth Wilson relata, é o maior catedrático, o maior erudito em Agostinho vivo na face da Terra. Isso é dito pelo próprio Kenneth Wilson. E esse homem é, na verdade, um padre católico chamado Alan Fitzgerald. Segundo Kenneth Wilson, Alan Fitzgerald disse que ele só tem conhecimento de 5 homens que leram todas as obras de Agostinho. Nem sei se foi em ordem cronológica como Kenneth Wilson fez, mas esse é um argumento, é um comentário de Kenneth Wilson dizendo que Alan Fitzgerald, esse padre católico, que é o maior especialista, segundo ele, na vida de Agostinho, Alan Fitzgerald diz que só conhece 5 pessoas que tenham lido todas as obras de Agostinho. E Kenneth Wilson é uma delas, né? E Kenneth Wilson relata esta possível descoberta deste erro interpretativo dos especialistas em Agostinho. Porque por causa da presença desse pensamento extremista nestas primeiras obras, né, na obra sobre o livre-arbítrio e nestas cartas ao bispo Simpliciano, o pessoal pensa que Agostinho já pensava assim na sua fase de juventude. O que é um pequeno erro, né? É um pequeno deslize. O anacronismo se deve ao fato de que Agostinho pegou
uma obra sua, escrita em 386, 387, por exemplo, fez lá uma redação, uma correção, né? Aí, vamos colocar aqui os nossos termos. Aí lançou uma nova edição do livro, né? Melhorada, corrigida, alterada. Mas pensar que Agostinho pensava assim na época em que ele escreveu a primeira versão é o que nós consideraríamos como anacronismo. Ou seja, o nosso pensamento estaria errado. O que isso significa? Que, de fato, o determinismo, o predestinismo, o fatalismo, essa visão deturpada, radicalizada de Agostinho, ela vai entrar na vida dele no ano de 412. É quando ele começa a montar, né, o sistema de crença que vai ser futuramente conhecido como agostinianismo ou, mais modernamente, aí, calvinismo. É ele quem cria a dupla predestinação, é ele quem lança os fundamentos daquilo que ficou conhecido como o acróstico tulip, né? A tulipa é inventada por Agostinho, é ele quem lança os fundamentos, a base de todo o pensamento filosófico que foi conhecido no mundo como o calvinismo, tá? Então, é do ano de 412 para a frente. Inclusive, chega um momento na vida de Agostinho que ele acha por bem se retratar das coisas que ele acredita que ensinou errado durante a sua juventude. Então ele escreve um livro chamado Retratações. Mas, diferentemente do que a gente poderia imaginar, porque quando a pessoa vai se retratar de alguma coisa, ela quer se desculpar de algum erro que ela cometeu, né? Mas, na verdade, ele vai se desculpar das coisas certas que ele disse, daquilo que estava em harmonia com o pensamento considerado como ortodoxo no cristianismo. Só que na cabeça dele, agora radicalizado, extremado, revertido ao antigo pensamento gnosticista maniqueísta, né, o gnosticismo maniqueísta, essa coisa da dupla predestinação, do ordenamento cósmico, essa loucura da predestinação, do controle absoluto, arbitrário e déspota da parte de Deus. Ele agora acha que o que ele ensinou antes está errado. Então ele pede desculpa, ele se retrata pelos textos, pelos livros, pela produção literária que eram corretas. As retratações de Agostinho não são como as pessoas pensam para se retratar dos erros que ele cometeu, é do que estava certo, tá? Do que a gente sabe hoje, olhando, né, o conjunto da obra, daquilo que estava certo. E é isso que muita gente não consegue entender. Quando as pessoas querem debater sobre essa questão do livre-arbítrio, a livre escolha, e o pessoal tenta inventar novas palavras, porque tem vergonha de assumir claramente o significado inerente dos termos que eles defendem, aí tentam inventar novos termos, né? Em vez de chamar livre-arbítrio, chama livre-agência, aí foge dos termos que são autoexplicativos e tentam criar palavras novas, firulas e tudo mais. Tudo isso é vão se a gente pensar que o debate repousa nos textos produzidos por Armínio e nos textos produzidos por Calvino. É muito, muito anterior a tudo isso. Isso vai até Agostinho. Agostinho é o verdadeiro pai dessa loucura toda, né, do pensamento predestinista. Inclusive, é tão profunda a influência de Agostinho nessa deturpação do pensamento cristão que a tradição textual no Ocidente, porque nós sabemos, né, que havia duas escolas, a escola de Antioquia, a escola de Alexandria, Alexandria ali no norte da África, Antioquia lá onde se encontra ali a região da Síria, onde o cristianismo se fundamentou de forma sólida e floresceu, onde estava inclusive o próprio Paulo. Então a escola de Antioquia e a escola de Alexandria. Alexandria, inclusive, de onde era o próprio Agostinho, ali daquela região norte da África, era uma escola mais alegorista, né? Eles aderiram ao pensamento filosófico grego, um homem judeu que se converte ao cristianismo, que era adepto de filosofias gregas, chamado Plínio, se eu não estiver enganado, Filo, acho que Filo, né? Obrigado. Então, esse Filo, ele é quem, na verdade, traz essa possibilidade de mistura. Agostinho adere ao sentimento e ele é o maior patrono da ideia alegorista, que, inclusive, é da onde vai surgir o amilenismo, né? Agostinho, ele abarca com todas as forças ao alegorismo e a tradição textual ocidental, ela é praticamente formada, influenciada por essa escola de pensamento. Jerônimo, que foi quem escreveu a Bíblia Vulgata,
ele foi influenciado por Agostinho, que disse para Jerônimo colocar os livros apócrifos da Septuaginta dentro dessa versão Vulgata, essa versão em latim. Porque para Agostinho, a Septuaginta era inspirada por Deus. Ele disse, não pegue nada do hebraico, despreze o hebraico, pegue a versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, e inclua os livros apócrifos que estão na Septuaginta, que foram rejeitados, inclusive pelos judeus. Tá? Então, a tradição textual ocidental, que depende muito da escola alexandrina, na qual Agostinho teve a sua influência forte, é responsável por muitos erros de versões das Bíblias que nós possuímos. Nós debatemos hoje em dia, questionando certos versículos das nossas Bíblias, com colegas cristãos, usando textos das nossas versões, que são dificuldades para nós, e nós precisamos dar resposta àqueles que questionam com base nesses textos, porque a nossa tradição textual ocidental, ela recebeu a influência desse pensamento filosófico agostiniano. A tradição textual oriental, que se apegou às fontes do texto grego do Novo Testamento, por exemplo, eles não tiveram esse problema. Agostinho não foi uma pessoa importante para eles. Ele não causou problema nas igrejas de tradução textual grega. E é importante a gente saber disso, porque às vezes a gente está tão preso na nossa bolha, dentro do nosso debate teológico, nosso mundo, né, a nossa realidade, que a gente não tem a capacidade de pensar além das cercas embanderadas que separam os quintais, né? Como diria Raul Seixas. Então a gente às vezes está muito ali fechadinho dentro daquela bolha e a gente não consegue observar o que é que está por trás de toda a história. Então quando a gente começa a descobrir estes fatos que são fatos históricos, a gente entende de onde surgiu tudo, como é que aconteceu. E no livro de Kenneth Wilson, por exemplo, ele mostra quais são os princípios fundamentais das 3 fontes principais que influenciaram Agostinho quando ele se radicalizou. Ele fala que foram o estoicismo, o neoplatonismo e o gnosticismo de viés maniqueísta. E não apenas diz isso, como ele mostra quais eram os pensamentos de cada uma destas religiões, ou cada um destes pensamentos filosóficos, citando os principais proponentes de cada segmento. Ele coloca o pensamento, a frase, o nome do pensador, do proponente, cita o livro onde você pode encontrar as frases e as defesas daquele proponente. Então é um trabalho muito bem feito. Né? O trabalho acadêmico é riquíssimo, embora isso aí não seja o trabalho acadêmico, ele é oriundo dele, é uma versão popular do trabalho acadêmico, e ele coloca toda a bibliografia, as fontes, tem capítulos onde ele vai explicar qual era o pensamento do estoicismo, o pensamento do neoplatonismo, ele vai fundamentar tudo isso, mostrando, porque o próprio Agostinho, em suas obras, ele cita o estoicismo, o neoplatonismo e a história do maniqueísmo. Então, quando você entende o que era cada uma dessas coisas que são citadas pelo próprio Agostinho, fica fácil de entender da onde ele pegou essas ideias, esses pensamentos, e por que ele inventou esse cristianismo louco, maluco, deturpado, né? Que infelizmente muita gente boa, muita gente inteligente não consegue perceber que é uma deturpação e uma blasfêmia do caráter de Deus. Eu sei que é muito forte, né, falar dessa forma. Eu não estou aqui para ficar abordando o assunto de forma politicamente correta. Meu papel não é esse. Eu não sou um erudito, um acadêmico, embora eu tenha a minha formação, eu tenha a minha capacidade de síntese, a minha oratória e tudo mais. Eu não sou o intelectual convencional. Eu sou apenas um ex-esquizofrênico que teve problemas com esse pensamento e que, graças a Deus, fui salvo, e que o Senhor, na sua misericórdia, me iluminou a respeito da sua palavra, a respeito do que realmente é a predestinação, do que é que Paulo ensina ali em Romanos 9, o que é que o Novo Testamento tem a dizer sobre o assunto, e por causa disso, numa espécie de revolta santa, eu comecei a me colocar contra esse tipo de pensamento. Desde quando eu era novinho convertido, ainda tomando remédio controlado, mesmo depois de ter saído do manicômio há poucos meses, os meus discipuladores, os meus professores de escola dominical, na igreja evangélica onde eu me converti, onde eu me congreguei nos primeiros anos de vida cristã, tentavam me doutrinar com viés calvinista, embora a igreja não fosse assumidamente calvinista. Os líderes, os pastores, os presbíteros, os professores de escola dominical eram adeptos do pensamento calvinista.
porque eles achavam que era uma espécie de aprimoramento intelectual, era o que havia de melhor e de mais inteligente no mundo cristão, e eles tentavam passar isso pra gente, e aquilo não entrava nem na minha cabeça, nem no meu coração, embora eu não soubesse como responder, eu fosse novo convertido, não tinha lido a Bíblia toda, não tinha lido sequer o Novo Testamento todo ainda, então eu era praticamente vulnerável, e graças a Deus, é por isso que eu digo, se não fosse pelo Senhor, pela sua misericórdia, hoje eu não estaria contando o que eu estou contando aqui, mas como eu tive um processo de surto psicótico e me tornei um esquizofrênico paranoide, por causa do histórico da minha família, né, que também tinha essa doença, por causa dos estímulos do ambiente no qual eu vivi, por causa das situações pelas quais eu passei, isso acabou desencadeando nessa situação, e o principal motivador desse surto psicótico na minha vida, na minha história, foi o pensamento filosófico Raul Seixista, que defendia esse Deus controlador, totalitário, esse déspota que estabelecia todas as coisas. E eu acho que eu já resumi isso algumas vezes, não sei se falando com vocês, mas nas minhas pregações eu sempre cito a música Judas, de Raul Seixas, onde ele praticamente ali resume o que está no Evangelho Apócrifo de Judas, que ensina que Judas teria sido escolhido por Jesus para traí-lo naquela cruz com o objetivo de salvar a humanidade, porque estava tudo escrito e determinado, e Deus faz o que faz através de Judas porque ele tem um objetivo maior. E aí Judas vai cantar nessa canção de Raul Seixas que não entende o porquê Deus faz isso, mas se as coisas são assim, nos compete a nós apenas a seguir o destino que já nos foi predeterminado. E isso, claro, me revoltava, me angustiava, e foi assim que eu tive o primeiro contato com o pensamento predestinista, determinista, fatalista, que hoje em dia é chamado no cristianismo de calvinismo. Quando eu cheguei na igreja cristã, na igreja evangélica, depois de convertido, tomando remédio controlado ainda, eu fugindo do diabo no mundo, e ele me encontra dentro da igreja. Aí vem meus professores de escola dominical querendo dizer que tudo aquilo que me fez ter o surto psicótico, todas as ideias defendidas por Raul Seixas, defendidas pelo pensamento hinduísta do Bhagavad Gita que eu tinha lido, estavam corretos. Eu só precisava adequar o palavreado, a nomenclatura, aos termos da Bíblia, para que eu pudesse entender como as coisas realmente eram. Ou seja, se não fosse isso, né, e se eu não tivesse realmente nascido de novo e não tivesse essa graça de Deus na minha vida, eu teria cedido, mas aquilo me revoltava por dentro, porque eu percebia como era discrepante, como era uma blasfêmia ao caráter do Deus que havia me salvado e me resgatado de um poço de lamaçal. E eu não aceitei, mesmo sem saber por quê. E à medida que o tempo foi passando, obviamente, isso se tornou uma obsessão na minha vida, né, no bom sentido. Eu nunca tirei isso do meu foco, sempre estive atento às interpretações. Naquela época que eu me converti, em 1989, eu sei que alguns de vocês talvez não acreditem nisso, mas não existia a internet. Então não tinha as facilidades da vida moderna, não tinha como, entra aí no Google, não existia Google, gente, pelo menos assim, se existia, não estava disponível porque não tinha internet ainda pra gente. Então não tinha como você procurar, pesquisar com a facilidade que nós temos hoje na vida moderna. Para você conseguir ter um livro que porventura tivesse sido publicado em inglês e, sei lá, possivelmente traduzido para a língua portuguesa, você tinha que conseguir comprar, você tinha que ir numa livraria física, não tinha como você chegar a comprar uma versão digital num site da Amazon, por exemplo. Então a vida era diferente naquela época, e tinha os prós e os contras, né? Mas eu sofri muito, porque eu tive que trabalhar bastante para tentar conseguir encontrar algum material que pudesse me ajudar a permanecer naquela direção espiritual que Deus colocava no meu coração, mostrando que esse pensamento era diabólico, que aquilo não vinha de Deus, que aquilo ali era um corpo estranho no cristianismo e que havia alguma coisa errada que tinha acontecido em algum ponto da história do cristianismo que as pessoas não estavam falando claramente. Claro, eu não tive a sorte de nascer de novo numa igreja cristã que defendesse o pensamento correto. Eu estava num lugar onde a liderança e os professores eram todos favoráveis ao pensamento calvinista, então eu peguei a versão distorcida da coisa e nunca ninguém me contou esse outro lado da história. E passaram-se muitos anos até que eu pudesse descobrir alguma coisa mais real, mais factual sobre os acontecimentos da história, até que eu pudesse entender que tudo estava ligado a esses acontecimentos na vida de Agostinho. Então, gente, o que eu estou falando aqui para vocês é resultado de anos e anos de sofrimento, tá? De muita perseverança, de
de muita graça de Deus, né, muita resiliência, e embora hoje eu não seja o maior especialista no assunto, graças a Deus eu já tenho conhecimento suficiente para não ficar mais com dúvida, para não ficar mais angustiado. Eu passei isso, já superei isso há muitos anos, e o que eu faço hoje é alertar os novos convertidos e as pessoas que estão sendo assediadas pelo suposto ensinamento intelectual e o aprimoramento intelectual que o calvinismo traz. Então, quando eu vejo o pessoal fazendo perguntas, tendo dúvidas, ou quando me convidam para falar, para pregar e para ensinar sobre isso, eu tento bater com as duas mãos o mais que eu posso. Eu tento... Então, eu não estou, Natan, né? Eu não estou preocupado em ser convidado para debater de forma acadêmica e intelectual, para discutir, aceitando a postura e a ética do debate, como tem que ser. Eu não faço parte, esse não é o meu papel. Tem muitos intelectuais, estudiosos e acadêmicos que Deus levantou no Brasil e no mundo que fazem isso. O meu papel é outro. Eu quero desmascarar o que está por trás desse pensamento. Eu quero mostrar o lado diabólico. Eu quero mostrar de onde isso surgiu. Tá? Então é por isso que eu falo da forma que eu falo, da forma contundente. Eu quero assustar os novos convertidos que porventura estejam paquerando com esse pensamento filosófico diabólico que Agostinho fez o desfavor de trazer para o nosso meio, para o cristianismo. E eu quero que essas pessoas pesquisem, porque hoje, graças a Deus, nós temos a acessibilidade, nós temos a internet, nós temos disponível aí às nossas mãos muito material, muitos livros que nos ajudam a perceber que tem alguma coisa errada. E que, graças a Deus, a maioria do material está sendo publicado em inglês e quase todo mundo hoje fala inglês, né? Essa juventude, essa garotada fala inglês melhor do que a gente. Então, nós temos hoje condições de ter nas nossas mãos um material que nos protege, que nos mostra de uma forma diferente o que a Bíblia realmente fala. Então fica aqui minha palavra de alerta, né? Para deixar claro que a Bíblia, o Novo Testamento mais especialmente, não ensina isso, o que o calvinismo defende. Para cada interpretação errada do calvinismo existe, no mínimo, 2 ou 3 interpretações corretas e mais equilibradas daquela passagem. Você pode pensar em qualquer passagem que você quiser. Qualquer passagem que os calvinistas usam como uma espécie de amuleto da sorte para tentar convencer os nécios, os incautos e aqueles que não têm qualquer coisa para dizer sobre o assunto. Mas para qualquer interpretação deturpada do calvinismo, para qualquer versículo da Bíblia, tem pelo menos 1, 2 ou 3 outras interpretações melhores. E embora a gente não tenha alcançado essas interpretações, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde você vai chegar nela. Comece com os textos mais claros, comece com os textos melhores e vai interpretando a Bíblia da luz para a obscuridade, porque tem passagens obscuras, até mesmo por questões técnicas e por questões de influência do pensamento agostiniano, das versões, na tradição textual ocidental da Bíblia e por aí vai, tá? Então assim, o determinismo, o predestinismo, no meu ponto de vista, é diabólico, é uma blasfêmia, fere o caráter de Deus. Deus é soberano, mas a soberania, como doutrina bíblica, não é isso que os calvinistas defendem. O que os calvinistas defendem e ousam chamar de soberania divina é uma caricatura da verdadeira soberania bíblica, tá? Então, eu encerro aqui, Rick, e se você quiser abrir para perguntas ou fazer comentário, dizer alguma coisa, o pessoal quiser falar, você fica à vontade. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.